Queridos irmãos, irmãs, é uma alegria poder participar das atividades da igreja com os queridos aqui. Como isso faz diferença, como isso faz bem ao nosso coração. Decididamente, a igreja não foi pensada por Deus para momentos apenas de virtualidade, de distanciamento. Por isso que céu é a lembrança de que, esperançosamente, a vida de distanciamento, de rachaduras, de fragmentações que temos aqui na Terra, essa vida vai ficar para trás. Em um momento de encontro, de relacionamento profundo, de intimidade, de coesão, de união no reino celestial que nos aguarda, será desfrutada. Que bom que nós temos esse privilégio de nos reencontrarmos na casa do Senhor. Vamos então participar deste momento de reflexão na Palavra de Deus mais um pouco, como escola dominical, como um momento de aprendizado mais direcionado, mais sistemático também. Vamos aproveitar desse momento, desses minutos que temos pela frente, para nos envolvermos com esse assunto que, para mim, é muito relevante à carreira cristã, à vida cristã no mundo. Nós precisamos do entendimento bíblico para dar balizamento à nossa conduta no dia a dia. Toda conduta cristã deve nascer da nossa compreensão, da nossa interpretação fidedigna das Escrituras. É da palavra de Deus que deve fluir o conhecimento suficiente para a conduta cristã. Por isso que a vida cristã não pode ser concebida a partir da experiência individual de cada um. A vida cristã precisa ser uma expressão mais coletiva, mais uniforme, no sentido de ser homogênea, não à conduta particular, não é porque somos diferentes individualmente falando, mas somos uma só expressão de fé, de confiança em Deus, de convicções doutrinárias. Portanto, a nossa conduta cristã, ela se torna mais igualitária, mais harmoniosa. Não há tanta diferença de crente para crente. Quando nós conhecemos a Palavra de Deus, quando nós conhecemos o Evangelho e somos impactados por ele, então a nossa vida é transformada individualmente à imagem do Cristo. Cristo esse que foi tão falado nesta manhã. Então, que nós nos lembremos que a nossa igualdade com Cristo nos torna irmãos, fraternos e unidos. O tema de hoje, dessa lição número 12, é a adoção cristã. A adoção que nós recebemos por causa da obra de Cristo Jesus feita no nosso lugar e por causa da justificação adquirida por Ele e concedida a nós na presença de Deus, que nos libertou da culpa do pecado. Agora somos aceitos por Deus e inseridos na sua família e vistos, tratados pelo nosso Deus como seus filhos amados, filhas e filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, essa lição número 12 trata exatamente desse aspecto da nossa adoção. Alguns temas já foram aventados dominicalmente, quando as lições estão sendo ministradas à igreja. 11 assuntos já foram vistos até agora: Sagrada Escritura,
Deus e a Santíssima Trindade, os eternos decretos de Deus, a criação, a providência, a queda do homem, o pecado e seu castigo, o pacto de Deus com o homem, Cristo como um mediador desta aliança que Deus faz com o seu povo, a questão do livre-arbítrio, às vezes tão incompreendida, a vocação eficaz, né, a maneira como Deus eficazmente chama aquele que Ele elegeu desde antes da eternidade. E a última lição, que tratou exatamente da nossa justificação, aquela obra declaratória e judicial que diante de Deus, Cristo possibilita a cada um de nós que cremos nele, de sermos não alvos mais da ira e do juízo de Deus, mas de sua graça, de sua misericórdia, do seu amor, de sua bondade. Justificados, Cristo imputa sobre nós, coloca sobre nós a sua graça e recebe da parte de Deus, por causa daquilo que nós colocamos sobre Cristo, os nossos pecados. Cristo então recebe aquilo que nós deveríamos receber, a punição pelo nosso pecado. E Ele paga a justiça de Deus, Ele satisfaz a justiça de Deus, trazendo paz e nos reconciliando com o Senhor. A obra da justificação, portanto, ela é aplicada à nossa vida. E nós, por causa disso, então, podemos nos enxergar como filhos amados do Senhor, adotados pela graça do Senhor, em Cristo Jesus. Quais são os objetivos desta aula de hoje? Nós temos basicamente 3 objetivos para entender esse aspecto da adoção. Primeiro, precisamos entender quem são os beneficiários realmente da adoção. Depois, como segundo objetivo, devemos também entender quais são os benefícios dessa adoção. O que é que ela traz, o que é que ela apresenta como benefício para a vida cristã. E, finalmente, o terceiro objetivo é entender também quais são as garantias da adoção. Se somos filhos de Deus, o que é que garante isso, de fato, de verdade? O texto bíblico é este que está na Epístola de Paulo aos Gálatas. Se você puder, acompanhe a leitura na sua Bíblia ou aqui na projeção. Gálatas 4, de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, mesmo sendo ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Curva a sua cabeça, vamos ter novamente uma palavra de oração.
Senhor amado, a Tua palavra deve nos guiar. Ajuda-nos a entendê-la nesta manhã, mais uma vez, como alunos desta Tua escola santa. Que à luz do Evangelho e sob a direção tão certeira e oportuna do Teu Espírito, como Teu povo, como Teus discípulos, como Teus aprendizes, possamos, ó Deus, ser alcançados por Tua graça mais uma vez, abençoados, nutridos espiritualmente, fortalecidos na fé, equipados para o desempenho da vida cristã, do seguimento e do testemunho do Evangelho neste mundo. Fala, portanto, ao nosso coração, abre os nossos olhos, aquieta-nos, dá-nos uma mente lúcida, ouvidos atentos, que a nossa percepção seja realmente guiada por Tua providência, por Tua bondade, por Teu amor, por Tua palavra. Em nome de Jesus, para a glória dEle. Amém. Queridos irmãos, o texto de Paulo aos Gálatas é claro, e ele é extremamente contundente ao afirmar que nós que estamos em Cristo, de fato somos filhos de Deus. E é extremamente relevante a gente perceber nessa leitura simples das Escrituras, aí no versículo 4, que Deus tem um plano para a vida deste mundo e um plano especial para a vida dos seus eleitos. E nesse plano Ele não atropela as coisas. Ele faz tudo de acordo com o que foi planejado na eternidade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa economia da Trindade, tudo foi ajustado e planejado. Os intentos e os decretos de Deus foram absolutamente estabelecidos. E não há, portanto, nenhuma margem para mudança ou alteração. Por isso que o apóstolo Paulo, aqui no versículo 4, ele diz: na plenitude do tempo. E ele usa a palavra kairos e não a palavra cronos. A palavra cronos fala da nossa cotidianidade temporal, do nosso tempo humano, das coisas que sucedem uma após outra na nossa condução humana. Mas o kairos é um tempo específico, um tempo além do tempo humano, um tempo que entra nessa temporalidade humana, um tempo que rege todos os tempos, é o tempo de Deus. É a hora que Deus estabeleceu para que as coisas decretadas sucedessem, intercorressem na história do mundo. Por isso Paulo faz essa inserção na obra de Deus em Cristo Jesus sobre a vida dos crentes. Ele diz: quando Deus estabeleceu a hora exata, na plenitude do tempo, quando chegou a hora para Deus agir de um modo específico, Ele enviou seu Filho. Não foi de afogadilho, e isso é importante a gente colocar na nossa mente. Não foi uma coisa arquitetada às pressas, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Não foi assim, e agora, o que nós vamos fazer? Eu faço assim, não, melhor desse... Não, não é como a gente faz. Na hora certa, aquilo que foi estabelecido acontece. E o Filho vem como expressão dadivosa da graça divinal. Deus enviou seu Filho. E aí diz, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê?
E então, versículo 5, Paulo responde: para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebessem estes a adoção de filhos. Veja que coisa importante é estudar sobre esse tema doutrinário, a adoção cristã. Tem tudo a ver com o propósito da vinda de Cristo ao mundo. Ele veio para fazer, segundo Paulo diz, de maneira bem específica e objetiva, centrada neste aspecto da vida cristã, ele diz: Cristo veio no tempo determinado para fazer de homens pecadores, homens e mulheres pecadores, filhos e filhas de Deus, por adoção. Nele, nós somos feitos filhos e filhas de Deus. E, portanto, Paulo diz no versículo 6, porque nós somos filhos, então Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o Espírito de Cristo, para que nós pudéssemos agora olhar para Deus e poder dizer: Abba, papai. Abba é uma expressão aramaica muito usada naquela época do Novo Testamento pelas criancinhas de colo, que já sabiam falar. Muito usada essa palavra Abba, para se reportar a criança ao seu pai, no ambiente da família, no ambiente da intimidade, do amor familiar. A criança olhava para o papai e dizia: Abba, para estabelecer: eu e você temos uma relação de intimidade, de amor, de afeto, de comunhão que ninguém mais tem. E eu recebo de ti, ó Abba, uma manifestação de cuidado, de interesse, de presença benigna, como ninguém mais pode receber. Que riqueza de palavra, que às vezes alguns diminuem demais e simplesmente dizem: é papaizinho. Não, não é só isso. Não é só um diminutivo. É algo maior do que isso, bem maior, que diz respeito a laços entranhados de afeto. Laços esses que dão sustentação para a vida do pequeno, do fraco, do que necessita de auxílio, de ajuda, o filho pequeno. Laços estes que garantem a estabilidade, a segurança, o conforto, a paz para crescer. Laços estes que dão ao filho pequeno a chance de se descobrir como pessoa, como indivíduo digno, cheio de valor, cheio de possibilidades. É muito mais do que uma simples palavra. Por isso ela aparece no Novo Testamento, poucas vezes, mas ela aparece sempre com essa conotação da adoção. E apontando para a nossa relação com o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De sorte que já não somos mais escravos, porém filhos, e sendo filhos, também somos herdeiros de Deus, ou por Deus. Vamos tentar.
Passa para mim aí, por favor, Klaus. Não está reagindo. Agora. Reagiu. Ok. Vejamos então o assunto. Primeiro, uma breve conceituação da palavra adoção. O que significa essa palavra? Biblicamente, a confissão de fé, pensando sobre esse assunto muito importante, que deve ser discernido e colocado em prática na vida, e que traz grandes benefícios, veremos. Pensando nessa doutrina, traz para nós algum recurso conceitual nesses termos. A adoção, diz aí, é um ato da livre graça de Deus. Começa de maneira muito oportuna. Veja, ninguém é filho de Deus porque nasceu nesse mundo, porque é ser humano e compreende algumas coisas intelectualmente falando, tem alguns recursos. Não, ninguém é filho de Deus por isso. A adoção é um ato, é uma ação que Deus realiza. É um ato livre, não é algo imposto, foi algo em que aconteceu no coração de Deus por Ele ser quem Ele é. Deus poderia, justo que é, punir o pecado de todos. Não seria injusto por isso. Em nenhum momento. Porque na Bíblia, e Paulo faz questão de falar isso aos romanos, nos é dito que o salário do pecado é a morte. Morte é separação, morte é desagregação, é desunião. O salário apaga aquilo que é merecido ao pecado, separação de Deus. Morte eterna, separação eterna do Criador. Mas Paulo continua quando afirma isso dizendo: mas o dom gratuito de Deus é salvação em Cristo Jesus. Vida eterna em Cristo Jesus. Vida e não morte. Deus poderia, sendo justo como Ele é, no seu ser, não apenas em atos de conduta, as ações justas de Deus acontecem porque não podem ser diferentes daquilo que Ele é. Deus é justo, por isso age com justiça. Ele não pode agir de maneira contrária àquilo que Ele é. Portanto, Ele poderia dar a paga do pecado na nossa humanidade, na história do homem, dizendo: todos irão para o inferno. Todos morrerão eternamente. Todos viverão longe de mim para sempre. Mas, ao mesmo tempo, Deus não é só justiça. Ele também é graça. E isso, para nós, é um conflito terrível. Para nós. Para Deus é perfeição. Pleno equilíbrio. Não existe falha, brechas, defeitos, nem sombra dessas coisas. Mas para nós isso parece confusão plena. Como é possível ser justo e ao mesmo tempo gracioso? Porque a graça, diz a Bíblia, prevalece sobre o juízo. Meu Deus, como? Só nele. Por isso Ele é quem Ele é. E o que é que a graça nos dá, nos oferece? Oferece àquele que merece a punição uma outra coisa diferente dessa. A graça dá o que o outro não merece. Mas não tem como adquirir em outro lugar, só pode ser recebida, acolhida, abraçada.
envolvendo-se com ela, desfrutando-a. Não há como produzir graça no homem. O homem acolhe. Por isso, adoção, ninguém é filho de Deus, se não for antes feito filho de Deus, pela graça de Deus, em Cristo Jesus. Aí sim. Mas veja, a confissão de fé, ela procura trazer um conceito para nós sobre a nossa filiação cristã, fazendo categoricamente uma afirmação: por favor, reconheçam, seres humanos caídos, de que o que vocês são, não são porque existem coisas boas em vocês. Pelo contrário. Mas vocês são porque Deus um dia estabeleceu, na sua livre graça, salvar alguns de todos que mereciam o inferno, conceder a estes, a quem Ele escolheu decretivamente antes da fundação do mundo, segundo as normas e critérios de sua santa vontade divina, como Criador de tudo e de todos, decidiu chamá-los em Cristo Jesus, elegê-los, regenerá-los, justificá-los e adotá-los. Graça. Deus. Irmãos, como isso é importante, porque nós vivemos um cristianismo hoje solapado nas suas estruturas básicas, minado nas suas fundações. Um cristianismo humanizado, em que o homem é o carro-chefe, que aparece, que move as coisas, que faz tudo, que tem poder, que ordena, que decreta, que Deus é apenas o objeto utilizado por esse homem para a realização dos seus propósitos. É um cristianismo invertido. Precisamos voltar à Bíblia, porque é nela que encontramos estas outras verdades imutáveis e eternas, que não passam, porque são de fato palavras de Deus, ensino de Deus. A adoção, portanto, é um ato da livre graça de Deus. Em quem? Em seu único Filho, Jesus Cristo. E por amor dele, Deus ama o seu Filho. E nele, todos que estiverem nele, serão também alvos do mesmo amor. Pai não odeia o Filho. Isso também é dito na Bíblia. O Pai ama o Filho. É um com o Filho. Tudo que o Pai tem, o Filho também tem. E todos que são de Cristo são entregues a Deus, na mesma disposição que o Cristo se entrega ao Pai. Pai, eis aqui o teu Filho. Dá-me a glória que eu tinha quando ainda não existia mundo. Lembram dessas palavras de Cristo em João 17? Todos que estiverem em Cristo serão alvos do mesmo amor do Pai pelo Filho. Portanto, são filhos de Deus por adoção. Continuando aí. Adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus. Trazem, portanto, em si o seu nome, recebem o Espírito de seu Filho, estão sob o seu cuidado e providências paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios de filhos de Deus, são feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória. A adoção é, pois,
uma graça pela qual somos recebidos e tratados por Deus como filhos. Esse sublime privilégio tem por base os méritos de Cristo. Não há mérito no homem, apenas em Cristo, pois é nele que somos adotados pelo Pai. Muito bem. Veja o que João Calvino disse a respeito disso. Ele diz assim: sob a lei, os crentes clamavam ou chamavam a Deus de Pai. Quando estavam sob a lei, os crentes do passado chamavam a Deus de Pai. Porém, jamais com uma confiança tão segura, porque o véu os mantinha afastados do santuário. Mas agora que sua entrada nos foi aberta pelo sangue de Cristo, lembram-se do véu do santuário que foi rasgado de alto a baixo, quando Cristo morreu na cruz, dando esta lição a todos de que o acesso à presença de Deus, ao Santíssimo Lugar, agora estava aberta por meio do sangue de Cristo. Então, João Calvino, lembrando-se disso, ele diz: agora que sua entrada nos foi aberta pelo sangue de Cristo, podemos, cada um, confiadamente, gloriar-nos de ser filhos de Deus. Podemos olhar para nós mesmos e dizer: somos de fato e de verdade filhos de Deus. Veja o que o apóstolo João, na primeira epístola, escreveu. 1 de João, capítulo 3, os versículos de 1 a 3, João diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Veja, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Irmãos queridos, certamente esta condição nos enche de alegria e nos dá liberdade para a experiência de uma comunhão íntima com Deus, a quem podemos chamar de Pai. Sobre esta maravilhosa graça, destacamos então estes seguintes tópicos. Primeiro, os beneficiários da adoção. Percebemos, em primeiro momento, que todos os que são justificados são alvos desta graça de Deus em Cristo Jesus. Todos os que são justificados. No texto de Gálatas 4, que nós já destacamos, os versículos de 4 a 7, esse texto mostra de maneira bastante clara que aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus. O outro texto que também demonstra bem isso é Efésios 1, de 3 a 7, e eu vou ler esse texto para você. Diz assim, os versículos 3 a 7 do primeiro capítulo de Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados,
segundo a riqueza da sua graça. Eis, portanto, esta afirmação de que todos os que são justificados, de fato, são filhos de Deus, são os beneficiários diretos da obra graciosa da adoção cristã. Portanto, em segundo lugar, os beneficiários da adoção são aqueles também que recebem essa condição, como já falamos, pela graça do Senhor. Não tentam fazer dos ritos religiosos o ferramental necessário para aplacar a ira de Deus e satisfazer o seu coração de obras religiosas. Não, Deus não tem interesse nisso. E há muitos que estão na religião cristã, mas que não são filhos de Deus. E isso é sério. E Jesus nos lembrou no seu ensino, quando esteve aqui entre nós, ele nos lembrou que muitos chegarão lá naquele dia final, diante dele mesmo, e vão olhar para ele e vão dizer: olha, nós andamos contigo, nós fizemos coisas em teu nome, nós proclamamos a tua palavra, o teu evangelho, o teu ensino, nós somos teus seguidores, nós realizamos curas e milagres, maravilhas entre os homens e fizemos tudo isso em teu nome. E começam esse discurso dizendo: Senhor, Senhor. A resposta de Cristo, para os olhos puristas dos religiosos, é muito dura. Porque Cristo simplesmente não explica, mas afirma: afastai-vos de mim, não vos conheço. Vós praticais a iniquidade. É terrível. E o Evangelho demonstra muito bem que não basta ser religioso ou estar no mesmo lugar onde Cristo aparece e age. Não basta ser da religião cristã, é preciso ser discípulo do Cristo para se tornar beneficiário daquilo que ele oferece. Graça. Efésios 2:8, todos nós conhecemos de cor. E lá nos é dito o seguinte, e você vai se lembrar rapidamente: pela graça sois salvos. Porque você foi religioso, porque você não faltou um culto, porque você foi dizimista, porque você foi um bom pai de família, uma boa mãe de família, porque você foi um filho exemplar, porque você foi um profissional relevante, porque você foi destacado em tudo que você fez. É por isso? Não são os méritos. Não é que ser essas coisas e fazer essas coisas tenha algum prejuízo em si, não. Nós, pela Bíblia, percebemos que Deus não coloca essas coisas como carro-chefe. Mas Ele não rejeita essas coisas. Ele simplesmente as coloca no devido lugar. Ele diz: pela graça sois salvos. E quando essa graça age sobre você, você vai ser um bom pai, uma boa mãe, um bom cristão, vai agir corretamente, vai fazer coisas dignas do meu nome, que você carrega no dia a dia. E o Evangelho brilhará sobre você, transformando o seu caráter e moldando a sua conduta como filho e filha de Deus que você é no mundo. Mas é graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, é dádiva, benigna e bondosa do Senhor. Terceiro lugar, os benefícios da adoção. Segundo lugar, Segundo objetivo lá. Os benefícios da adoção.
Tem até aí uma carteira de identidade. Não dá para ver, não é? Mas não dá para ver direito, talvez. Mas mostra aí alguns aspectos do novo nascido, né? Aquele que nasceu de novo. Então, não é mais desse mundo, tem o nome inscrito no livro da Bíblia, da vida, é filho de Deus, tem agora a filiação do Pai, de amor, etc, etc. Apenas para ilustrar algumas coisas, né? Mas, primeiro benefício da adoção é que nós somos recebidos como membros da família de Deus. Temos família agora. Paulo, lá aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19, especificamente, se não me falha a memória, ele fala aos crentes de Éfeso que nós já não somos mais estrangeiros e forasteiros, mas somos peregrinos, não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos dos santos. E ele completa, finalizando a expressão do versículo 19, dizendo: e somos da família de Deus. Somos da família de Deus. Temos uma casa para morar. Temos um reino para desfrutar. Aquilo que Deus preparou, as coisas que Deus tem, serão-nos dadas também por intermédio da graça de Jesus. Nós poderemos desfrutar dos recursos que há na família de Deus. Passa aí, Klaus, por favor. Ainda pensando nos benefícios da adoção, em segundo lugar, também desfrutamos de gozo, de alegria, com a liberdade e os privilégios de sermos filhos, filhas de Deus. Deus enviou o seu Filho para resgatar o que estavam sob a lei. A lei, ela aponta aquilo que é bom e é justo para homens que são maus e injustos. Portanto, a lei que é boa e santa demonstra apenas a incapacidade humana de satisfazê-la. E culpabiliza o homem diante de Deus pelo seu pecado. A graça, que é santa, que é pura, que é perfeita, é concedida a seres imperfeitos, para que em Cristo, o mediador da aliança, dessa relação de Deus com o homem em graça, para que esse homem em Cristo, recebendo aquilo que ele oferece, possa agora satisfazer os anseios do coração de Deus, vivendo não mais debaixo daquilo que pode condená-lo, mas liberto da culpa da lei, goza dos privilégios de ser amado de Deus. O homem, o crente, torna-se alvo do amor de Deus e não de sua ira. Porque todos os que são, diz aí o texto de Romanos 8,14, guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós fomos resgatados da lei, a fim de que recebêssemos a adoção, e todos que estão agora adotados em Cristo Jesus são guiados pelo Espírito de Deus e, portanto, são, de fato, de verdade, filhos de Deus. Mais 4 benefícios da adoção. Primeiro, recebimento do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de adoção. Como já acabamos de citar, Romanos 8,14, só que vamos ler também o 15. Romanos 8, 14 e 15. Diz assim o texto:
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Lembre-se disso, hein? Lembre-se do Abba. Agora, porque Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, podemos, olha aqui, que oportunidade, que privilégio, que benefício. O céu não está fechado, está escancarado para nós. Podemos ter acesso à casa de Deus, à presença de Deus, e podemos olhar para Ele num relacionamento extremamente afetuoso, amoroso, terno, e dizer, Abba, meu papai querido, meu pai de amor, meu pai de misericórdia, Abba. Em vez de diminuí-lo e relativizar as coisas da minha cabeça, em termos do meu relacionamento com as coisas eternas e com o próprio Deus, eu trago honradez a isso. E é o que a palavra de Deus faz. Traz honra para o nosso relacionamento com Deus, fazendo-nos dignos, não por causa de nós mesmos, mas por causa dos méritos de Cristo, dignos de ter acesso à presença do Pai Celestial. Segundo lugar aí, ainda enquanto benefícios da adoção, temos acesso, como acabei de falar, ao trono da graça de Deus. Eu vou ler alguns versículos das Escrituras. Primeiro está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7 também até o versículo 11. Mateus capítulo 7, de 7 a 11. Conhecido texto do Evangelho, do Sermão da Montanha, em que Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, diz Jesus, diz o nosso Senhor, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Encerra Jesus esse texto. Vosso Pai que está nos céus. O outro texto é de Hebreus, mostra que nós temos acesso à presença de Deus, intimidade com o nosso Pai Celestial. Hebreus capítulo 4, é um texto que nós também conhecemos bastante, a partir do versículo 14 até o 16, Hebreus 4, 14 a 16. A palavra de Deus diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acesso ao trono da graça, intimidade com Deus, o texto de Romanos 15 a 17, texto que nós já lemos, não é? Nós temos a intimidade com Deus, podemos chamá-lo de Abba. Gálatas 4:6, já lemos também,
texto que nos mostra exatamente isso. Nós temos um Deus a quem nós nos reportamos como o nosso Abba, o nosso Pai de amor. E, finalmente, como benefício da adoção, podemos gozar de tratamento divinal da parte de Deus como o nosso Pai, cuidadoso, amoroso, misericordioso e terno. O salmista, no Salmo 103, diz assim, Salmo 103, versículo 13 apenas. Atente para a palavra do salmista, que diz assim, Salmo de Davi, 103, versículo 13. Como um pai, diz aí a palavra de Deus, se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. 2 Coríntios, ainda lendo a palavra de Deus quanto a isso, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, é dito assim pelo apóstolo Paulo: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus dizendo: eu serei pai de vocês. E quem é que está falando? O Senhor Todo-Poderoso. Imaginem, o Deus que é maior que o universo, criador de tudo que existe, diante de seres indignos, pecadores como nós, Ele faz questão de olhar para o seu povo, para os seus eleitos, aqueles a quem em Cristo Ele decidiu amar com misericórdia e graça salvadora. E Ele olha para estes e diz: eu sou o pai de vocês. De verdade. Que grande Deus é esse! Que maravilhoso Deus é o nosso! Como não amá-lo? Como não respeitá-lo? Como não viver para Ele? Que grande Deus! Hebreus 12 é um texto também bastante ilustrativo e que fala por si mesmo. Hebreus 12, de 5 a 10. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler o 4 para ler o texto mais completamente. Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezais a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam, os pais deste mundo, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Queridos irmãos e irmãs, até quando Deus trata das nossas mazelas, até quando Ele nos faz chorar, até quando Ele nos mostra a indignidade de nossa conduta, às vezes anticristã, até quando Deus intervém nesses processos das nossas mazelas naturais, da nossa condição humana, até nessa hora, Ele faz questão de dizer: eu não deixo de ser o pai de vocês. Eu não mudo.
Eu não estou olhando para vocês como um ímpio. Eu estou olhando para vocês e tratando de vocês com a firmeza do Pai que ama. É o mesmo Abba que interfere no processo de crescimento do seu filho, para que ele seja um indivíduo maduro, digno e que represente a família, mostrando ao mundo o valor e os benefícios de ter um lar como aquele. Deus está dizendo: eu não deixo de ser o pai de vocês. Terceiro e último lugar, quais são as garantias que nós temos da adoção? Primeiro, nós vemos que, como garantia, nós temos o selo para o dia da redenção futura, plena. Já somos redimidos. Lembram-se do texto de 1 de João 3? Somos agora filhos de Deus, mas ainda não se revelou o que seremos ainda. Um dia seremos como Cristo o é, o varão perfeito, e teremos a estatura desse varão perfeito. A imagem dele será a nossa imagem, plena. O selo, portanto, a marca distintiva e garantidora já está em nós. A primeira garantia da adoção é que nós seremos plenamente salvos, redimidos. Se essa peregrinação terrena incomoda, abate, faz mal em muitas ocasiões, se há tanta razão para choro e lamento enquanto nos arrastamos dia após dia na caminhada terrena, há esperançosamente da parte de Deus a garantia de que isso ficará para trás. E tudo para nós se revelará como reino de Deus. Céu, vida eterna, vida plena. Eu lerei em Efésios, o texto que está indicado. Efésios capítulo 1, 11 a 14. O texto fala por si. E diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Esse é o selo de Deus, a marca de Deus em nós. Uma das marcas de que nós somos filhos de Deus é que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Cristo, habita em nosso coração, em nossa vida, toma conta de nós. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. No capítulo 4 de Efésios, versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: e não entristeçais, portanto, o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Garantias da adoção. Mais uma garantia da adoção. Somos herdeiros das promessas divinas. Se somos filhos e filhas de Deus, somos herdeiros das promessas divinas.
O texto de Romanos já foi lido, ele fala também por si, Romanos 8, 17. Eu vou ler novamente para que fique gravado em nossa memória. Possamos nos lembrar disso na caminhada diária da vida cristã, às vezes espinhosa, dura e desafiadora. Romanos 8, 17, o apóstolo Paulo diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Somente filhos são herdeiros. Somente filhos são herdeiros. E se somos herdeiros, herdeiros de Deus, herdaremos Deus e tudo que diz respeito a Ele, e tudo que Ele preparou. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Dá para a gente entender que a gente vai herdar alguma coisa? O apóstolo Paulo faz questão de repetir as coisas, frisando, reforçando. Nós somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É duro viver aqui? Tenha esperança, meu irmão, minha irmã. Ele, o Cristo, disse aos seus discípulos antes da cruz, conhecendo o que haveria de acontecer com eles. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem angustiados, atemorizados, entristecidos, amargurados. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Há promessas de Deus que estão sendo cumpridas desde há muito tempo. Olhem para trás e olhem para agora. Vejam o que Deus fez lá atrás e o que Ele continua a fazer agora sobre vocês. Credes em Deus. Crede também em mim. A consumação das promessas de Deus. Em mim, eu sou a expressão exata de Deus, das promessas benditas de Deus para o seu povo. Eu estou aqui por causa de vocês. Creiam. Então ele diz: na casa de meu Pai, Pai de vocês, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Irmãos, há promessas da parte de Deus para o seu povo, e somente filhos e filhas dele poderão desfrutar dessa herança bendita e gloriosa. Terceiro e último lugar, nós, como garantia da adoção, temos também a herança da eterna salvação. A nossa redenção plena, a plenitude da salvação chegará para mim e para você. Veja o que Pedro, na sua primeira epístola, disse. 1 de Pedro 1, 3 a 5. Pedro diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança. Viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança, versículo 4, incorruptível, herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, guardada nos céus para vós outros que sois guiados, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, escute,
preparada para revelar-se no último tempo. Deus não age fora do seu plano decretado. A salvação preparada para revelar-se sobre o povo de Deus, os filhos de Deus, no último tempo, vai chegar. Viva a esperança! Herança incorruptível, e não só incorruptível, sem mácula, imarcessível, que está guardada no céu, para nós. Que privilégio, que benefício, que garantia nós temos. Não foi homem nenhum quem prometeu, foi aquele que decretou todas as coisas segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a boa condução, perfeita e santa condução de sua vontade. Síntese, portanto, o que nós temos? Nós percebemos que somos filhos de Deus por adoção, não por criação ou geração. Ninguém nasce filho de Deus, mas torna-se filho de Deus quando Deus age, interferindo nesse processo de degeneração que o pecado traz sobre nós, trazendo graça, amor, misericórdia e as virtudes de Cristo sobre nós. Somos feitos filhos de Deus, por graça. Segundo lugar, como filhos, temos benefícios, privilégios e também deveres. Quando lemos lá em Romanos 8,17, nos é dito a respeito de sofrimentos, no final do versículo 17. Aquilo tudo é para nós somos herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, sim, se estivermos também dispostos a sofrer com Ele, como Ele sofreu por nós. Ou seja, o que Paulo está dizendo lá é que vida cristã pode não ser fácil, mas para ser vida cristã não precisa ser fácil, precisa ser cristã. Em Cristo, por causa de Cristo. Eu não escolho o que eu vou experimentar por causa de Cristo. Mas eu sei que se experimentar algo que não esteja na minha agenda, que entra no fluxo da minha vida como uma contrariedade, ou uma perversidade, uma perseguição, uma maldade, a palavra de Deus diz: entrega tudo a Deus. Confia nele e ele agirá. A palavra de Deus diz assim para aquele que crê: eu é que vingarei, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Entrega nas mãos de Deus. Confia nele. O Senhor não está de braços cruzados, Ele age. E a sua palavra não muda e Ele não volta atrás. Como filhos, temos sim benefícios e privilégios, mas temos também um dever. Um dever que não deve ser visto apenas como uma imposição para nós, mas como uma resposta do nosso próprio coração, motivado pela dádiva da graça, motivado pelo influxo da fé, de honrar a Cristo, de honrar o Evangelho, de viver para glorificar o Senhor enquanto nós existimos aqui nesse mundo mau. E se nisso nós tivermos que padecer em algum momento, que padeçamos. Porque é o Senhor quem retribuirá. Somos dele, em primeiro lugar, não mais de nós mesmos. Não somos mais escravos de nós mesmos ou do nosso pecado, mas libertos como filhos da justiça e da graça para a glória do nome do Senhor. Terceiro lugar, vimos também
que o Espírito Santo testemunha internamente no eleito regenerado, atestando sua filiação ao Pai por meio do Filho. Então temos a grata satisfação de desfrutar da presença santificadora do Espírito Santo, que testemunha internamente, intimamente, com o nosso espírito, de que nós somos filhos de Deus. E, em último lugar, temos Deus por Pai, Abba, Pai, é uma exclamação filial. Então, em síntese, vimos hoje, nesta manhã, estas expressões tão relevantes da nossa adoção cristã. A minha pergunta, antes de nós orarmos e encerrarmos a lição de hoje, é: como isso pode refletir na nossa caminhada diária? Em que isso pode interferir na minha conduta como cristão no mundo, não apenas como religioso de uma agremiação, de uma denominação cristã aqui na Terra. Como isso pode interferir na minha caminhada como discípulo de Jesus, filho de Deus? Que o Senhor aclare com a sua palavra seu coração, com a luz bendita, e traga as virtudes do próprio Cristo para junto de você. E que isso seja um evento da graça que transforma, que renova e que dá alento, dá paz, traz segurança, firmeza, estabilidade para a sua vida na terra. Vamos ficar de pé, vamos orar e encerrar. Que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da Tua palavra. Obrigado porque Tu falas conosco por intermédio dela. Obrigado porque em Cristo nós somos Teus filhos, de fato, de verdade, e ansiamos agora, por causa do selo do Teu Espírito que nos marcou de maneira indelével, indestrutível, para sempre. E agora, nesta condição de filhos Teus, nos aproximamos de Ti, e esperançosamente olhamos para esse dia glorioso que está preservado para nós no amanhã. E dizemos: Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Liberta a Tua igreja, o Teu povo, deste mundo mau. Dá a nós, enquanto nós aqui palmilharmos, a firmeza daqueles que confiam em Ti, daqueles que esperam em Ti. Fica conosco. Liberta-nos de nós mesmos, das amarras que nos prendem a este mundo. E também, ó Deus, de uma vida que esteja demasiadamente tomada por estímulos da terra. Dá-nos mais apego às coisas do céu. Ajuda-nos a viver para a glória, o louvor, a honra de Jesus Cristo. Senhor nosso, mediador nosso, que nos faz olhar para Ti e dizer: Abba, nosso Pai de amor. Em nome dEle, nós assim oramos e suplicamos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Deus acompanhe cada um. Até logo mais.